Bem-vindo a mais uma aula do Arquiteto Lucrativo e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Depois de tantos anos de faculdade, agora você se formou. Um outro erro é achar que nunca mais vai virar a noite trabalhando ou estudando. Vai, vai. Vai por mim. Vai. Quantas? Várias. 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 Porque, assim, ó, quando a gente se forma, a gente não sabe todas as coisas. Quando a gente já tem muita experiência, a gente também não sabe todas as coisas. Quando a gente tem muita experiência, a gente não sabe todas as coisas. Até porque é o seguinte, leis mudam, plano diretor muda, código de obra muda, normas mudam. A gente tem que estudar e reaprender tudo de uma maneira. Eu sabia tão bem essa norma. Tranquilo, beleza. Parabéns, mas agora vai ter que aprender a nova. E ela é um pouquinho diferente. Tem que aprender, tem que estudar. Às vezes você tem um trabalho que você tem um prazo para entregar. E aí daqui a pouco você saiu no fim de semana com a pessoa amada, você foi jogar, você foi passear, você foi tirar um fim de semana de folga e tem um prazo para entregar. E sim, talvez você vai ter que ficar trabalhando até mais tarde para fazer isso. Até a meia-noite, até a 1, até as 2, até as 3, até as 5, até sei lá qual é o seu prazo para você cumprir o seu prazo. Vai ter que talvez trabalhar no fim de semana. Ah, mas eu disse que eu nunca mais ia virar à noite. Bom, reveja seus conceitos, porque talvez precise. É legal? Não. É bom? Não. Você fica cansado, é um saco, fica mal-humorado, fica com azia. Se você virou um monte de noite na faculdade, que nem eu virei, é um saco. A gente não quer fazer mais. Mas se precisar, vai ter que fazer. É simples. Se precisar, vai ter que fazer. Estudando ou trabalhando. Se você tem filho, você entende isso. Que às vezes ficar acordado até de madrugada, aquela coisa toda ali, que não seja para faculdade, é um amor, é um filho, uma coisa assim. Se você não tem, quando tiver, vai aprender que também vai ficar até tarde. Mas a motivação é diferente, né? É um amor, é um carinho espetacular ali e é uma das melhores coisas que tem. Né? Mas o nosso foco é para falar de erros de arquitetura, né? Não sobre maternidade e paternidade agora. Fica para outra hora. E junto com isso de achar que não vai vir à noite, acha que não vai precisar estudar mais, que já estudou e se formou. Claro que vai estudar. A gente estuda todo dia. A gente que é veterano, que já tem experiência, a gente estuda todo dia eu estudo. Tem sempre alguma coisa. E muitas vezes um cliente pede alguma coisa que você nunca fez, e se está começando a faculdade, nunca fez mesmo, né? E você vai ter que aprender. Ah, se você vai projetar um supermercado, como é que funciona um supermercado? E o supermercado não é simplesmente você chegar lá, pegar as coisas da prateleira e sair. Tem toda uma filosofia de montar um supermercado. Eu já fiz muitos projetos de supermercado, então eu sei muito bem o que é isso. Qual é a estratégia de colocação de itens dentro de cada setor do supermercado? Quanto tem que ter de tamanho de afastamento no corredor para ser confortável? Qual o tipo de iluminação, qual a altura do pé direito, qual o tipo de material, qual o tipo de ar-condicionado que tem que usar, como é que funciona uma doca de abastecimento, como é que funciona uma saída de lixo, como é que funciona um depósito, como é que é organizado um depósito, como é que é o check-out, que tamanho tem o check-out, qual é o tamanho do corredor do check-out, qual é o tipo de instalações que tem que ter ali. Tem que aprender. Eu tive que aprender. O primeiro supermercado, eu demorei um tempão, porque eu tive que aprender. E graças a Deus, o dono do supermercado era um cara muito legal, muito gente boa. E ele foi me dando as aulas de o que precisava no supermercado. Os outros que eu fui projetando para esse mesmo dono foram mais rápidos e foram ficando cada vez melhores. Certo? Então, eu estou pegando o supermercado, que é um gancho que eu trabalho bastante ali, né? Ou então, escolas. Quando eu fiz a primeira escola também, eu tive que aprender um monte de coisa. Qual é a altura do quadro? Ah, o quadro, ele é quadro verde, ele é quadro negro, ele é quadro branco, qual é o tipo de tinta que usa, qual é o tipo de material que usa, qual é o tipo de iluminação, altura, pé direito, ventilação, acústica, tamanho da mesa ou da carteira, né, como é que se chama lá, e tudo mais, e tanto quantos tem que ter de corredor, quantos tem que ter de banheiro, quantos banheiros tem que ter, qual é o tipo de prevenção de incêndio que vai, tal. Eu tive que aprender tudo isso. Arquitetura escolar. Eu estou pegando só 2 exemplos. Nós poderíamos falar de arquitetura hospitalar, de igrejas,
que mais aí de arquitetura pet, arquitetura infantil, arquitetura hoteleira. Você sabe tudo isso? Claro que não sabe. Se eu tiver que fazer uma coisa que eu nunca fiz, eu vou ter que aprender. É simples assim, por isso que a gente estuda. Então não se iluda achando que não vai precisar estudar, porque vai. As normas, código de obra, se você mudar de cidade, é código de obra, é plano diretor diferente. Se você vai prestar um serviço em outro estado, em outra cidade, você vai ter que saber tudo isso aí também. E vai ter que estudar. Então você não cometa o erro de achar que não precisa, porque vai. E sabe do que é mais legal? Estudar é legal. A gente aprende, a gente cresce culturalmente, a gente conversa com outras pessoas, a gente interage com outras pessoas que sabem muito mais daquele assunto e a gente consegue produzir o resultado que o cliente precisa. E isso é o mais gratificante quando você produz um resultado do seu estudo que resolveu uma coisa que o cliente pediu. Isso é muito legal. Recomendo você estudar sempre. 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 Certo? Ficamos por aqui. Fique em paz então. Tchau.